Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio não fez uma boa partida e ficou num empate 1-1 contra o Bahia, jogando na tarde deste domingo na Arena, numa rodada em que tudo estava se encaminhando de mal a pior. Mas em 2, 3 minutos a situação mudou. O Grêmio no finalzinho do jogo empatou com o Bahia e viu também no Recife o Vasco empatar com o Sport, em jogo que, enquanto eu gravo este meu vídeo, ainda não foi retomado e paralisou depois da confusão no gol de pênalti anotado pelo Vasco. Neste vídeo eu te conto a história de Grêmio 1, Bahia 1 e como fica a matemática gremista para confirmar o acesso. O vídeo é em nome da Marquespan, patrocinadora oficial da dupla Grenal, empresa que investe no futebol feminino. A Marquespan é a maior fabricante do chamado pão francês, o pão cacetinho aqui no país. A Marquespan fabrica e comercializa 10 milhões de pães franceses diariamente, pois em nome da Marquespan. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala deste empate do Grêmio. Renato deixou a desejar com o time dentro de campo e a gente vai analisar isso. E eu reconheço que talvez a atuação do Grêmio não seja o mais importante, e sim a projeção para a matemática do acesso. Mas quero te colocar que o Grêmio jogou num 4-1-4-1, com o Vidia Sante como o primeiro volante postado, Tassiano pela direita, Lucas Leiva e Bitelo, os armadores por dentro, e Biel pela esquerda, Diego Souza na frente. O Grêmio teve nos primeiros 10, 15 minutos um volume de jogo interessante, ameaçou inclusive que teria facilidades no jogo. Aos poucos o Bahia foi se encontrando neste primeiro tempo. O Grêmio perdeu 2 ótimas oportunidades, com Tassiano a 21 minutos, uma chance de dentro da área, em que ele acabou chutando para fora, nem cruzou e chutou de forma desviada. E depois com o próprio Tassiano em cruzamento do Diogo Barbosa aos 31, em que ele chutou prensado com o zagueiro. E aí uma surpresa, porque o Bahia, que embora tivesse mais volume de jogo, tinha no goleiro gremista um espectador, não havia assustado o Grêmio em nenhuma oportunidade, pois aos 48 a defesa do Grêmio vacilou e falhou na bola aérea. Um cruzamento do Jacaré, em que o Jeromel acompanha, mas o Lucas Leiva não acompanha o jogador que estava marcando. E no rebote, em que Grando espalmou a bola fraca para frente, o argentino Lucas Mugni colocou o Bahia em vantagem 1-0. Vem o segundo tempo, o torcedor do Grêmio tenso, nervoso, e o time também correspondeu com este nervosismo. O Grêmio errando muitos passes. O Renato já havia promovido o Guilherme no lugar do Tassiano, o Thiago Santos no lugar do Lucas Leiva, 2 jogadores que realmente fracassaram na primeira etapa. O Grêmio subiu a marcação, tentou uma pressão sobre o Bahia, sem efeito. O Bahia passou a ter algumas oportunidades de gol muito perigosas e chegou próximo de marcar o segundo gol. O ambiente na Arena se torna ainda mais tenso quando, em Recife, o Sport marca 1-0 sobre o Vasco da Gama, se aproximando perigosamente do Grêmio na briga pelo acesso. Vaias, especialmente para Diogo Barbosa, uma pressão muito grande, até que aos 39, diante de um Bahia que também já não tinha o mesmo fôlego, aliás, foi um enfrentamento nesse domingo da Arena de 2 times sem um condicionamento físico adequado. Aos 39, Thiago Santos, de cabeça, empurrou a bola para o gol. 1-1, um certo alívio. Na sequência, pênalti para o Vasco empata e a rodada está passando de forma absolutamente natural. Repito que enquanto eu gravo este vídeo, o jogo na Ilha do Retiro está interrompido. Jogadores do Vasco que marcaram o gol do pênalti, deu uma confusão, invasão em campo, entrou a polícia militar, foram para o vestiário, também está no finalzinho da partida. O empate do Grêmio, combinado, se esse jogo confirmar o empate entre Vasco e Sport, é um resultado até interessante diante de uma rodada que se mostrava perigosa. Se o Grêmio perdesse para o Bahia, o Sport vencesse o Vasco da Gama, seria terrível. O fato é que o Grêmio vai para o próximo jogo tendo uma esperança pequena
de matematicamente confirmar o acesso? Terá que vencer o quase rebaixado Náutico, que tomou 6-0 nesta rodada para o Novo Horizontino e assinou a sua presença na Série B de forma virtual, pois o Grêmio tem que vencer o Náutico no próximo domingo à tarde, fora de casa, e torcer por 3 resultados. O Sport não pode vencer o Londrina, o Criciúma não pode vencer o seu jogo contra o Vasco da Gama e Ituano e Sampaio devem terminar empatados. Então me parece uma questão de rodada, ou na próxima ou na outra, contra o Tombense, na sexta-feira, dia 28 de outubro, para que o Grêmio confirme o seu acesso. Teria ainda mais um jogo, 6 de novembro, Grêmio recebendo o Brusque, mas ao que tudo indica, até lá o Grêmio já terá confirmado o seu acesso. Vamos para a cotação. O goleiro Gabriel Grando, nota 5, acho que falhou no gol. Não uma falha clamorosa, longe de ser um frango, mas acho que falhou 5. Edilson, 5. Jeromel, 6. Bruno Alves, 6. Diogo Barbosa, 4. Deu a condição, né, para que o lance não fosse impedido. Vidia Sante, 5. Tassiano, 4. 2 oportunidades desperdiçadas. Lucas Leiva, ele que estava marcando e não acompanhou o argentino Lucas Mugni. Nota 4 para o Lucas Leiva, que jogou apenas o primeiro tempo. Pitelo, 5, sentiu a pressão da desvantagem no marcador, acabou substituído. Biel, 6. Diego Souza, um dos melhores do Grêmio, nota 6. Entraram Léo Gomes aos 22, nota 6, jogou mais que o Edilson. Guilherme entrou no intervalo, 4, pouco acrescentou. Thiago Santos fez o gol do empate, fez o gol do alívio, nota 5, não teve lá um grande futebol. Elkson, a 22, nota 4 para o Renato. Um empatezinho com o Bahia, com o time jogando mal. O retrospecto do Renato não é positivo. Ele tem um aproveitamento de apenas 52%. Nota 5 para o Renato, que arrancou de forma sofrida um empate com o Bahia. Resultado que, combinado a se confirmar o empate na Ilha Esporte e Vasco, faz o Grêmio passar por esta rodada com muito mais dificuldades que se imaginava, mas agora deve ter facilidade. Pega um já virtualmente rebaixado Náutico, depois do jogo com o Tombense e fecha com o Brusque. Em 2 rodadas, bem provável que o Grêmio confirme o seu retorno na primeira divisão do futebol brasileiro. O vídeo é em nome da Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do país, 10 milhões do chamado pão cacetinho, fabricados e comercializados diariamente. Marques Pan, empresa que é patrocinadora oficial da dupla Granal. A Marques Pan, empresa que investe no futebol feminino. Feitoria, gurizada. Aí um abraço.